Amém. Estamos aqui para mais uma live do jejum de Esther, o jejum da noiva. A noiva jejuando e colocando a nação inteira para jejuar. Amém? Nós estamos fazendo parte desse grupo que em todo o Brasil, em cada estado, tem um representante que está orando e jejuando no mesmo sentido. Como os pastores que me antecederam disse que talvez essa seja a primeira vez que todos os estados da Confederação do Brasil estão unidos em um só tema, em um só lugar, falando sobre o jejum de Esther. Quando Esther sentiu que o perigo era iminente, quando a morte era iminente para a nação de Israel, para o povo de Israel, ela fez uma convocação. Ela convocou todos que jejuassem e orassem. Isso me faz lembrar um texto da palavra que Jesus nos diz assim: quando o noivo for tirado, jejuar. E eles vão jejuar. Então nós estamos jejuando hoje porque há uma eminência de morte. Há uma eminência de morte. Há um decreto de morte. E a igreja brasileira tem entendido isso. Assim como Esther entendeu esse decreto de morte e convocou a nação, o povo de Israel, para jejuar pelas suas próprias vidas. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse jejum. Vamos trazer alguns textos da Bíblia que falam sobre esse jejum de Esther e a convocação dela, o convocar de uma nação. Nós sabemos que foi armado um decreto de morte contra os judeus por Amã, porque ele tinha uma contra os judeus, contra um judeu em específico, Mordecai. Então foi tramado uma morte a esses judeus. E quando essa lei foi feita, ela não poderia ser revogada, mas ela poderia ser tratada de uma outra maneira se o rei intervisse nessa situação, porque o decreto já havia sido lançado, não tinha como voltar atrás. Então, para o povo, a rainha tinha que se apresentar mediante o rei. Mas, para ela se apresentar diante desse rei, ela não poderia entrar a hora que ela quisesse, ela teria que ser convidada. E ninguém poderia comparecer na presença do rei sem ser convidado. Isso me lembra algo que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não se comparece na frente do rei sem ser convidado pelo Espírito Santo, sem ser convencido pelo Espírito Santo da justiça, do juízo. Então, ela precisava de oração, ela precisava de jejum para que ela pudesse comparecer na frente do rei e achar graça mediante o rei e o rei estender o cetro de justiça sobre ela. Aceitar que ela viesse na frente dele sem ser convidada. Então ela se coloca nessa posição, ela e suas servas de jejum, e pede para Mordecai convocar todo o povo judeu para jejuar também sobre esse aspecto. Eu quero lembrar aqui que havia um decreto de morte. Não era uma coisa simples que estava acontecendo. Era um decreto de vida e morte. Quando uma pessoa está morrendo afogada, se você jogar um arame farpado, ela pega. Se você jogar um galho de ortiga, ela pega. Se você jogar uma cobra, ela pega. Se você jogar qualquer coisa para essa pessoa, ela vai se agarrar. Porque há uma questão de vida ou morte. E quando a rainha Esther ficou sabendo desse decreto,
ela sabia ou era vida ou era morte. E isso que nós, como igrejas, temos que entender. Há um decreto de morte sobre nós. Há um decreto de morte sobre nós. A não ser que nós estejamos fixos na cruz do Calvário. É a nossa única fonte de vida. E o que fazer com esse decreto de morte? Há duas coisas que pode ser feita e que foi feita com a rainha Esther. Primeiro, ela poderia colocar o seu grupo de jovens, os judeus, para jejuar, para que cada um livrasse o seu próprio pescoço da morte. E assim eles fizeram. Todos jejuaram, porque sabia que existia um decreto de morte sobre eles. Mas eu quero falar sobre uma segunda coisa, que talvez a gente às vezes não lembra muito bem quando nós lemos esse texto, ou nos aperfeiçoamos nesse texto, ou irmos mais fundo nesse texto. Ok? É o decreto sobre Deus. Não era simplesmente o extermínio de um povo judeu e de uma rainha tentando livrar o seu próprio pescoço, ou de Mordecai tentando livrar o seu próprio pescoço, ou do povo judeu que estava preso fora da sua terra natal, livrar o seu próprio pescoço. Na palavra de Deus nós vemos quando Deus envia Israel para a terra prometida, ele fala: aniquila os moradores da terra. Elimina todos eles. Mate homem, mate mulheres, mate crianças. Elimina tudo. E nós vemos também Deus repetindo isso com a Babilônia, quando Deus entrega na mão de Nabucodonosor as nações da terra, para ele subjugar as nações da terra. A palavra nos diz no livro de Jeremias que Deus deu autoridade para Nabucodonosor subjugar até os animais da terra. Então a questão de Deus aqui com a rainha Esther, e que nós precisamos entender isso nesse jejum, não é uma questão de um povo ser exterminado ou não exterminado. Porque até o próprio Deus mandou exterminar povos sobre a terra. Para herdar a terra. Para Israel herdar a terra, Deus mandou ele exterminar povos. Então não é uma questão de vida ou morte de um povo. É uma questão sobre o nome de Deus. Esse jejum de Esther, que a igreja brasileira nesse exato momento está fazendo, não é um jejum a qual nós estamos livrando o nosso pescoço particular da morte, da extinção, da perseguição, das calúnias. Nós estamos fazendo o nome de Jesus Cristo notório sobre a face da terra. Quando a rainha resolveu chegar na frente do rei, não era só o livrar o seu pescoço da morte e o do seu povo da morte. Era para perpetuar também as promessas de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sede minha testemunha. O pastor que me antecedeu do Amazonas, eu vibrei aqui com a palavra dele. Ele disse uma frase que para mim marcou o meu dia hoje. Ele disse assim: em memória de mim. Você acha mesmo que esse jejum, essa convocação de jejum de 3 dias sobre a nação brasileira é simplesmente para que a nossa política melhore? Para que as coisas no Brasil se ajeitem? Para que esse vírus tenha um final? Não, queridos. Esse jejum é uma conclamação de vida ou morte. Vida ou morte. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi isso que Jesus Cristo disse. Será que é simplesmente para alcançarmos uma liberdade religiosa de expressão dentro do Brasil? Ou é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado? Se for simplesmente para a fama da igreja,
nós estamos mortos. Nós não entendemos o projeto que Deus estipulou para nós e para a igreja. Não tem a ver com a questão igreja, tem a ver com a questão o nome de Jesus Cristo ser glorificado em memória de mim. Paralelamente ao que Esther está dizendo. Eu vou na presença do rei, porque só nele há abundância de vida. Não é uma questão simplesmente de poupar-nos, é uma questão do nome dele ser notório por toda a face da terra. Não é uma questão de nos darmos bem, é uma questão de memória de mim. Fazer isso em memória de mim é lembrar do sangue do Cordeiro vertido no Calvário, é lembrar do corpo de Jesus Cristo partido por nós. Não tem nada a ver com o bem-estar da igreja. Não tem nada a ver com o bem-estar dos crentes. Tem a ver com o nome notório de Jesus Cristo sobre a face da terra. A promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. A promessa que Deus fez a Davi. Ei, Davi, no teu trono haverá um herdeiro, que o reinado dele será eterno. Será que é simplesmente para nos darmos bem sobre esse jejum? Ou para que o nome dele seja conhecido? Para que o nome dele seja exaltado sobre a face da terra? Se dá bem? Quantos anos? 70, 80 anos? 90 anos? Pela sua robustez? E depois o que acontece? Você morre? E depois que você morrer, sabe o que acontece? Aguarda seu juízo. Mas agora, louco, se você não se preparou, o que vai ser da tua alma? Esse jejum é um preparo para a vida eterna. É um entronizar de um Cristo dentro da nação brasileira. Que se tivermos com fome, Ele é Deus. Se tivermos com perseguição, Ele é Deus. Se tivermos sem perseguição, Ele é Deus. Se formos afligidos, Ele é Deus. Se tudo correr bem nesse país, Ele é Deus. Mas no momento em que nós fecharmos os olhos, nós fechamos os olhos, sabendo que Ele é a ressurreição e a vida. E é por isso que nós jejuamos. É por isso que nós oramos. Então vai além de um bem-estar de uma nação. Deus mandou eliminar nações. E aqui a questão não é eliminar o povo judeu. Aqui a questão é o seu nome ser notório por toda a terra. Nós vemos um quadro na Bíblia, em Samuel, de um pequeno pastor que foi ungido rei e não estava nem sabendo de nada. De repente manda ele chamar, ele estava numa boa lá no pasto. Manda chamar, viram-lhe um pote de azeite na cabeça dele, agora você é ungido do Senhor. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Para ser rei. Uma criança. Ele poderia sair dali todo alegre, todo feliz, agora sou rei, eu posso governar o Brasil, eu posso curar o Brasil. Eu posso governar junto com o presidente, eu posso governar junto com os ministros. Olha lá, o presidente é amigo, os ministros são amigos. Não. Passado alguns dias, sabe o que aconteceu? O pai dele falou, filho, pega um pouco de comida aqui, uns pães, uns queijos. Leva os teus irmãos lá na guerra. Leva alguns queijos, alguns pães, um vidro de mel para o comandante do exército do Senhor. E ele foi. Deixou as ovelhas ao cuidado de alguém, foi. Chegando lá, um cara grandão, muito forte, experiente de guerra, levantando a voz e fazendo afrontas contra o Deus de Israel.
Você acha mesmo que esse jejum promovido sobre a nação brasileira, chamado jejum de Esther, é só para a igreja se dar bem? Não, irmãos. É uma oportunidade para Deus limpar os nossos ouvidos, para nós escutarmos as afrontas que sendo feito à igreja, não! Aos ministérios, não! As afrontas feitas ao Deus dos exércitos. Aquele pequeno pastor ungido a rei. Quando ele viu o gigante, ele não se impressionou com o gigante. Quando ele viu o exército filisteu, ele não se importou com o exército filisteu. Lógico, ele se importou com o prêmio que iam dar para quem matasse o cara, o gigante. Ele também se importou com isso. Afinal, era um homem. Mas quando ele abre a sua boca, ele fala: quem que é este incircunciso que está levantando uma afronta contra o Deus dos exércitos? Este é o jejum de Esther. Bem-vindo. Bem-vindo. O que você está ouvindo nesse jejum? O que nós ouviremos nesse jejum? Eu amei esse pastor do Amazonas. Ele falou do cordeiro, ele falou do sangue, ele falou da morte de cruz, ele falou em memória de mim. Tem a ver com o exército que vai matar todos nós. Não tem a ver com esse grandão, o gigante, olhando para nós e fala assim: eu vou matar vocês. Tem a ver com o que este gigante falou do meu Deus. Qual que é o motivo das tuas orações? Qual que é o motivo das tuas lágrimas? Qual que é o motivo do nosso planto, do nosso jejum, da nossa oração, da nossa intercessão? Por acaso é em memória dele? De mim, para mim, por mim, são todas as coisas. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi teu conselheiro? Quem esteve lá para te dar ordens? Acaso no começo da história não começou assim? Ó, da mulher nascerá um fruto. Acaso antes de tudo existir não começou desta forma? Ei, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo? Antes de eu existir? Antes de Esther existir, já havia uma promessa de Deus à raiz de Davi? Antes de Esther sentir necessidade de um jejum para poupar o pescoço e a cabeça dos judeus, já existia uma promessa de Deus a Abraão da sua descendência. Ai. E naquele dia eu vou pegar vocês, abrir o peito de vocês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de um apóstolo dentro de vocês. Não, eu vou colocar um coração sensível dentro de vocês. Coração de um homem sensível. Naquele dia eu vou pegar vocês, ó Davizinho que está lá no meio das ovelhas, vou trazer vocês a mim e vou ungir vocês rei. Eu vou abrir o peito de vocês e vou colocar um coração sensível às minhas leis. Não sensível a dons que eu vou te dar. Não sensível a, uma Esther, eu vou te dar um coração sensível porque a tua cabeça vai rolar. E a dos judeus também. Não. É um coração sensível
As promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. A Eva. Ei, mulher, linda, graciosa. De ti nascerá um que esmigalhará a cabeça da serpente. É este coração de sensibilidade. Um coração sensível, a qual você é um profeta, você é um pregador, você isso, você aquilo. Não! Um coração sensível ao meu nome. Um coração sensível. No dia de Pentecoste, que um vento impetuoso entrou e moveu tudo. Um coração sensível de um João Batista que percebeu uma pomba descendo e repousando sobre ele. Um coração sensível de João Batista que esticou o dedo e falou: eu não sou, mas ele é. Não é por causa de mim, é por causa dele. Não é eu, não sou eu, é ele. E escreverei dentro desse coração as minhas leis. Que leis são essas? Por acaso é não matarás, não roubarás? Faz parte. Lembra quando Moisés se apresentou a Deus e falou: Deus, não dá mais para prosseguir. Por favor, mostre-me a tua glória. E Deus o escondeu na fenda da rocha e fez passar por ele toda a sua bondade. Que bondade era essa? Por acaso não era a bondade do homem com as mãos furadas? Com a coroa, sinal de coroa? Não é aquele a qual, a bondade dele não é aquele a qual os homens olhando para ele não achavam beleza nem formosura. Essa é a bondade que Deus fez passar sobre o rosto de Moisés? Essas são as leis que ele vai escrever nos nossos corações. A lei do Filho de Deus. Você sabe por que o jejum de Esther? Porque há um decreto de morte se a igreja permanecer estática do jeito que está. Há um decreto de morte na vida de pastores, de apóstolos, de profetas, de ministros se manterem estáticos do jeito que estão. Então é bom jejuar. É bom orar. Só que nesse jejum, nessa oração, talvez o sistema religioso queira te colocar coisas dentro de você, a qual o próprio Deus não quer colocar. Quando o pequeno Davi se apresenta ao rei Saul, ele conta a sua história de quão valente ele era, do urso, do leão. Então Saul tenta colocar dentro de Davi uma maneira nova de intercessão, uma maneira nova de oração, uma maneira nova de jejum, uma maneira nova de ministérios, com nomes bonitos e tudo quanto é pitifaria que pode se enfeitar, parece um pavão. Não serve essas roupas mais para você, igreja brasileira. O que eu tenho para te dizer: olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou dentro do coração do homem ainda, porque eu faço novas todas as coisas. Não é mais pela tua cabeça o jejum, agora é para que o nome dele seja notório, independente do nosso triunfo ou não. Independente se a igreja tem a glória na terra ou não. Como o apóstolo Pedro diz: vocês não são daqui, nós somos estrangeiros, estamos de passagem neste lugar.
Vista, Davizinho, a minha roupa. Vista, Davizinho, o meu ministério. Vista, Davizinho, a minha forma de fazer ministério. A minha forma de ser profeta, a minha forma de ser apóstolo. Ei, quando Deus te chamou, Ele te chamou aonde? Atrás das malhadas com roupa de pastor. Ele não te chamou de armadura. A minha graça te basta. A minha graça te basta, igreja brasileira. Coloca o capacete, que não é teu. Coloque a couraça, que não é tua. Coloque a caneleira, que não é tua. Pegue a espada que você não usa. Deus te chamou, você só tinha um estilingue na mão, uma funda, um embornazinho de pastor e uma vara na mão. Ele não divide a glória dele com ninguém, pequeno Davi. Ele vai escrever algumas coisas nos nossos corações nessa estação. E não tem nada a ver com o que nós já pensamos. Tem a ver com o que ele é. Tem a ver com o que ele é. Tem a ver com o que ele é. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, pequenas Esther, esse jejum não é pela sua própria cabeça. Esse jejum é para que o nome do Senhor seja posto em lugar elevado dentro da nação brasileira. Sabe por que não vende? Sabe por que começa e termina? Que hoje está empolgado e amanhã não está mais, é porque as roupas de preparo para a guerra não foram postas pela mão do Senhor em você, pequeno Davi. Essas roupas estão sendo postas por homens. Tem que ser do meu jeito. Tem que passar pela minha aprovação. Tem que passar pelo meu crivo. Tem que fazer do jeito que eu mando. Por acaso, esses homens sabem abrir um coração, o peito de um homem, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne e escrever nele leis? Escrever nele sobre Jesus Cristo? Então não tente, nesse jejum de Esther, usar roupas que homens estão te vestindo, ó igreja brasileira. Por isso que é pesado. E ele fala que o meu fardo é leve. É suave. Há um peso para orar. Há um peso para jejuar. Há um peso para interceder. Há um peso para adorar. Uma hora parece um ano. É porque as roupas são de Saul. E o Senhor, quando te ungiu, ó pequeno Davi, Ele te ungiu com roupas de pastor. Sem beleza, sem formosura, sem atrativo. Pai, eu peço que ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. João 17. Oh, um comigo, assim como eu sou um contigo, sem beleza, sem formosura, sem atrativo, sem capacete reluzente, sem coraça reluzente, sem espadona, espadão, não, é uma vara na mão, é um estilingue na mão, é um embornar com 5 pedras. Se esse jejum, a igreja brasileira de Esther, for por causa do seu próprio pescoço, então vista a armadura de Saul e vá para a guerra. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai cansar, você vai morrer, você vai perder a batalha.
porque o Senhor está fazendo as coisas novas sobre esta nação. Pastor do Amazonas, tô te amando, cara. Em memória de mim. Você resumiu tudo o que eu ia falar, pastor. Não sei se você vai ouvir essa live, mas você resumiu tudo o que eu ia dizer em uma só palavra. Não tem nada a ver se judeu vai morrer ou não vai morrer. Tenha bem memória de mim. Quer comamos, quer bebamos. Quer comamos, quer bebamos. Em memória de mim. Aquele pastorzinho aceitou o sobrenatural de Deus. Catou o seu estilingue, catou o seu cajado, pegou 5 pedrinhas, colocou na bolsa de pastor, que a Bíblia diz que ele estava usando uma bolsa de pastor. E não é pastor que prega, é pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Pastor de ovelha leva as ovelhas a pastos verdejantes, a fonte de águas cristalinas. Ou você só quer saber de fazer isso em cima de um púlpito, em cima de um holofote? Não. Um a um, tete a tete. Meu amigo de escola, meu amigo de trabalho, meu amigo de ônibus, meu amigo da rua. Pastor cuida de ovelha. Pastor não prega. Pastor cuida de ovelha. Quem prega é pregador. Queremos nos santificar com as roupas de Saul para enfrentar o Golias? Queremos dons, queremos ministérios, queremos que alguém coloque a mão sobre você e fala, você é profeta, ou você é isso, você é aquilo, ou você tem esse dom, ou você tem esse chamado? Por acaso não é o Senhor que nos santifica? Em Levítico, a palavra nos diz assim, Levítico acho que 20, verso 8, diz assim, guarde os meus mandamentos que eu santifico você. Guarde os meus mandamentos. Que mandamento é esse? A não ser a própria pessoa de Jesus Cristo. O que ele é, o que ele significa, o que ele faz. Você pode amar? Amai-vos uns aos outros. Impossível amar uns aos outros se não for pela graça de Deus. Nós amamos porque ele nos amou. Há um pastor que eu amo muito, chama-se pastor José Rodrigues, e ele disse assim, Usley, sabe por que eu vou para as nações? Não é porque eu amo eles, é porque eu amo Jesus Cristo. E porque eu amo Jesus Cristo, eu sou capaz de me encher de íntima compaixão por eles. É esse que é guardar os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos que eu santifico você, Davi. Teu ouvido vai ficar mais sensível ainda. A tua boca vai ficar mais aguçada ainda, Davi. Quando você vestir a roupa que é tua, a roupa que eu te dei, a roupa que eu te chamei com ela. Eu não te chamei de terno e gravata e com o microfone na mão. Eu te chamei, você estava perdido, igreja. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isto é a sentença de morte. Sem mim nada podeis fazer, igreja brasileira. Esta é a sentença de morte. É por isso que nós jejuamos, é por ele, para que ele volte para a sua igreja. Para que ele se estabeleça novamente dentro da sua própria casa. Guarda as minhas leis.
você tem aprendido dele? O que eu tenho aprendido dele? O que a igreja brasileira temos aprendido dele? Guarde. Guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Não é, pastor Alex? Tenho aprendido muito com você sobre isso. Tem plantado muito, colhido pouco. E o pouco que você guarda, eu espalho com o sopro da minha boca, porque não diz ao meu respeito, diz sobre coisas paralelas, mas não diz sobre o Filho de Deus. Suba ao monte, traga madeira, edifica a minha casa. Não se edifica a casa de Deus sem Deus, só edifica a casa de Deus com Deus. Não se edifica a casa de Deus com armaduras de Saul. Se edifica com as leis do Cristo escrita dentro dos nossos corações. Entende porque tem peso? Sendo que o fardo é suave e é leve. Davi veste as suas roupas novamente e fala: eu vou enfrentar o Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em memória de mim. Eu não vou em nome do meu ministério, eu não vou em nome do meu dom, eu não vou em nome do meu chamado, ou da palavra profética que eu carrego. Eu vou em nome daquele que importa, em memória de mim. E mais uma vez Davi foi lá encarar o gigantão. Ei, você acha que eu sou um cão para você vir comigo com um pau, com alguma coisa desse tipo? Ele falou: não, você é pior que um cão. Hoje eu vou cortar tua cabeça. Eu vou rasgar você no meio, infeliz. Os passarinhos, o urubu vai comer a tua carne hoje. Não porque você é mau, é porque você é mau. E além de mal, você afrontou o Deus dos exércitos. Vamos fazer uma comparação aqui agora. A mesma de Esther na frente do rei Assuero. Se ela entrasse sem ser convidada, ela morreria. Se ele não estendesse o cetro de justiça. É a mesma questão de Davi agora na frente do rei, na frente do Golias. Se o Senhor não fosse com ele, Davi estava morto. Se Davi naquele exato momento não contasse com o favor do rei, com o favor do Senhor dos Exércitos, ele estaria morto provavelmente. Porque a palavra de Deus nos diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A força de Davi estava na alegria do Senhor, em olhar para ele e falar: opa, peraí, tem alguém se preocupando com as minhas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó? Alguém aí está preocupado com a semente que nascerá da mulher? Tem alguém aí preocupado além do seu bem-estar? Isaías 60 alguma coisa. Em algum lugar está escrito na Bíblia. Isaías 62. Está escrito assim: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Você acha mesmo que é com Jerusalém que Deus está preocupado? Sim, ele está preocupado, porque é a menina dos seus olhos. Mas a palavra dele diz assim: aí saia a justiça. Quem quer justiça? Oh, em memória de mim,
em memória de mim. Até que saiu uma tocha acesa daí de dentro de Jerusalém. Quem que é a tocha acesa? Obrigado, Marcelo. Por amor misericordioso para com Sião, não deixarei de agir por compaixão de Jerusalém, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como o romper da aurora. Ele está falando da glória só de Jerusalém ou da glória dele representada dentro de Jerusalém? Quando é em memória dele, e a igreja brasileira chegar na frente do grande gigante, não interessa se ele é grande. O que interessa é só uma coisa: ele afrontou o Deus dos exércitos e foi decretado morte sobre ele. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti porque eu sou profeta, porque eu sou ministério, sou apóstolo, tenho igreja grande, igreja pequena. Não tem problema se é igreja grande ou igreja pequena. Às vezes o coração do que tem igreja pequena é tão perverso como o que tem igreja grande. E o que tem igreja grande é tão perverso como o coração do que tem igreja pequena. Deus sonda intenções dos corações dos homens. Uma pedra só. Colocou o gigante no chão. Aí ele vai lá e corta a cabeça. Aí todo Israel se anima e vai ao saque. Esther brasileira. Sobre que mesmo que é o seu jejum? Esses 3 dias? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarde as minhas leis dentro de você, porque eu sou o Senhor que te santifica. Igreja brasileira, por que mesmo que você está jejuando esses 3 dias? Por que mesmo que você está jejuando esses 3 dias? É porque o teu lindo pescoço de princesa, de esposa do rei, possa estar em jogo se ele descobrir que você é uma judia? Porque não está muito bem ser crente, não está muito confortável. Nós precisamos que o presidente seja um servo de Deus do Altíssimo para que nós tenhamos respeito sobre a nação brasileira? Não. A nossa glória nunca veio desse lugar. Lembra-se? Nabucodonosor era rei da Babilônia. E quem regimentava vida e morte dentro da Babilônia era Daniel e os seus companheiros. Através da oração, do jejum. Não para que eles se dessem bem na Babilônia, porque eles já estavam bem na Babilônia. Era para que o nome do Senhor fosse perpetuado. Esther. Que tipifica a igreja. Por que você jejua? Por que você ora? Por que você entra num jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10, 20, 30, 40 dias? Para quê? Para ser mais usado? Para ser mais poderoso? Para ser mais abençoado? Ou você entra num jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, para no final desses 40 dias você ter um pouco mais da lei dele escrita dentro de você, a mão do próprio Deus escrevendo sobre Jesus Cristo dentro de você e de mim?
Ei, pequena Esther, porque mesmo que você está jejuando esses 3 dias, saiba que haverá bênção e maldição lá na frente e nós teremos que escolher entre a bênção e a maldição. Escute, igreja brasileira. Semeador saiu a semear. E a semente foi jogada. E isso já deu prova para todo mundo quem que é quem no reino. Tem uns que a semente caiu na estrada, não se viu mais. Outras a semente caiu em terra rasa. E você sabe disso. Se você é um raso, você sabe disso. Outra caiu no meio de espinho. E você sabe disso se você for esse tipo de pessoa. A outra caiu em terreno bom, mas brotou 30%. A outra caiu em terreno bom, mas brotou 60%. A outra caiu em terreno bom, mas brotou 100%. Você sabe quem você é, igreja. Você sabe quem que você é, Esther. E você vai continuar orando, mesmo sabendo quem você é? Se você é um asfalto ao qual o pássaro come, muda as atitudes. Deixa ele escrever dentro dele as suas leis. Se é um terreno raso, que a palavra brota e depois você já não lembra mais, deixa ele mudar essa situação. Jejue para que ele mude essa situação dentro de você. E transforme com as leis do Senhor dentro de você. Nasce e não dá fruto? Ah, mas eu estou em boa posição, 30%. Escuta, tem 100 por 1. E eu vou falar, tem mais ainda. Tem mais do que 100 por 1, porque a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais. 100% não significa nada. Perto de Ele, de andarmos com Ele e Ele nos tomar para Ele em vida. Escuta, Brasil. Esse jejum tem sido em memória dele? Ou do nosso bem-estar? Ei, Mardoqueu. Jejum e diz: coloque os judeus para jejuar 3 dias, que eu e as minhas servas jejuaremos e nos apresentaremos diante do rei. Acha mesmo que é fácil? Pergunta para Isaías. Isaías diz assim: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. E quando eu vi, eu fui constrangido pela sua santidade e descobri o quão sujo eu sou. E no meio do tipo de pessoas que eu habito. Será que nós conseguiríamos jejuar 3 dias para nos apresentar do rei com interesses próprios? Com benefícios próprios? Ou jejuaríamos e oraríamos 3 dias pedindo para ele, por favor, coloque algo do teu filho dentro de mim para me apresentar para ti, a hora que eu der de cara contigo no teu alto e sublime trono. Uma vez vós aspergido pelo sangue, vocês têm acesso para entrar no Santo dos Santos. No livro de Hebreus está escrito. Você acha que é com bem-estar teu, igreja brasileira, que você vai entrar no Santo dos Santos? Ou é um jejum em memória dele? Ó Deus, eu oro. O que diz a tua palavra? Em Zacarias 12:10, sobre os habitantes de Jerusalém que têm um pensamento, sobre a casa de Davi, um pensamento diferente. Eu oro, por favor, nos tire da casa de Davi, nos tire da cidade de Jerusalém e nos converja
no Calvário, na cruz de Cristo. Aonde não há glória para um homem, aonde não há presentes para um homem, aonde não há ministérios de um homem, aonde não há visões de homens, apenas há a visão de um homem que foi morto pelos nossos pecados. Porque quando nós olharmos para ele, nós veremos os nossos pecados um a um. Ó Deus, eu lhe peço, converja os nossos corações na cruz de Cristo, em memória dele, ó Deus. Deus, não nos deixe permanecer na casa de Jerusalém, nem na casa de Davi, se os nossos olhos não tiverem encharcado de lágrimas pelo sacrifício agradável na cruz do Calvário, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, já existia ele morto por nós, ó Deus. Ó Deus. Não é ministérios, não é igrejas, é o teu filho. Morto, crucificado e ressurreto, e com o direito de dar vida ou morte. Tem na chave das mãos da vida ou da morte. Deus converge os ministérios. Todos eles são bons, todos eles têm coisas boas. Mas Deus, o único motivo dos ministérios chorarem junto é a cruz, porque cada um tem sua ideia, os seus pensamentos, cada um tem a sua forma de agir e de pensar, mas Deus, no teu filho, só existe uma coisa: perdão de pecado, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe ministérios grandes ou pequenos, não existe homens usados ou não usados por Deus, existe homens que foram perdoados por ti. Converja-nos, 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 converja-nos. Zacarias 12:10, Deus, é a hora, vou dar um batismo e vocês chorarão amargamente. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. É a única coisa que nós precisamos agora, Senhor Deus. É o batismo, Senhor Deus. É o batismo de Zacarias 12:10, de angústia, por vermos aquela imagem na cruz do Calvário. Por termos aquela imagem da cruz do Calvário. Por termos aquela imagem da cruz do Calvário. Por termos aquela imagem daquele homem sangrando por nós, moído por ti. O castigo que era para nós repousou sobre ele. Deus, 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 você pode fazer. Você pode fazer novamente. Constranja-nos a cruz de Cristo. Constranja-nos na cruz de Cristo, aonde não existe nada, simplesmente um homem nu olhando para os seus próprios pecados. Confrontados pelos seus próprios pecados, e saber que ele era inocente e nós causamos aquilo nele. Escreva as tuas leis dentro de nós. Escreva as tuas leis dentro de nós. Escreva a mensagem da cruz dentro de nós. É o único ponto que faz elo entre todos os que te servem na face da terra. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus e precisam de ti. Ó Deus, eu te faço lembrar da tua palavra. Você diz que derramaria um batismo de graça e de súplica sobre nós, ó Pai. Por favor, faça de novo. Por favor, faça de novo. Por favor, faça isso na nossa geração. Deixe os nossos olhos verem esse batismo. Esse batismo de graça e de súplica.
esse batismo de lágrimas, onde não terá palavras proféticas, onde não terá palavras apostólicas, onde não terá palavras diretivas, será lágrimas e dor, por observarmos o que a ira de Deus fez sobre o Filho de Deus, e era a nossa responsabilidade, era o castigo, e Ele tomou sobre si as nossas dores. Ó Deus, ensina-nos a ver, ensina-nos a ver, ensina-nos a ver a beleza e a formosura onde não tem beleza, nem formosura, nem atrativo algum aos olhos de homens que lutam pelos seus próprios interesses. Mas Deus, deixa-nos ver a beleza do que não tem beleza, o atrativo de quem não tem atrativo, pelos olhos do sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício agradável. Eu não tenho como orar outra coisa, Deus. Eu não tenho. É o que eu oro, em nome de Jesus. Aleluia. Fiquem atentos agora, porque a próxima live será da comunidade Fome de Goiás. Eles vão entrar no próximo turno agora das 22 às 23, das 21 às 22. Das 21 às 22, o pessoal de Goiás agora vai estar com vocês. Fiquem atentos aí. Tem a Carla aí, qualquer coisa a Carla pode informar pra gente o endereço da próxima live. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estar junto com a gente. Meu coração está em agonia. Porque nós precisamos entender pelo Espírito de Deus essa estação. Escute, igreja brasileira é tão sensível que a palavra deixou escrito o que vai acontecer. É como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Vai ser sensível, não vai ser uma bomba explodindo. Escuta, igreja brasileira. Mas o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Será sensível. Será como sensibilidade do ouvido de Ana ou de Simeão, que estava no templo escutando um monte de criança chorando. E no meio de todas as crianças ele identificou a criança. Um monte de criancinha, o pipizinho cortado, chorando. E ele identificou o choro do Filho de Deus, que era homem. Chorando. Esteja atenta, igreja brasileira. Esteja atenta. Esteja atenta, igreja brasileira. Esteja sensível. Esteja sensível. Porque vai pegar todo mundo de surpresa o que está para acontecer. E hoje podemos escolher entre bênção ou maldições. Nós podemos escolher hoje levar uma vida com as roupas de Saul ou as roupas de santificação de Jesus Cristo. Será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam em casamento até que Noé entrou e a porta foi fechada. Esteja atenta, esteja sensível. Comunidade Fome, Goiás vai entrar agora com a live. Graça e paz.